Olá pessoal, vamos continuar aí então a nosso assunto de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. A gente falou num bloco anterior sobre responsabilidade, sobre o fato do produto e sobre o fato do serviço. E agora chegou a vez da gente falar então de responsabilidade pelo vício do produto e vício do serviço. O que vai ser o vício então? O vício vai ser aquela situação que estava ali já dentro do produto ou do serviço quando você contratou. O que vai ser isso? É um defeito que estava oculto quando você comprou ali esse produto. Então, o vício vai ser a inadequação do produto para o fim que ele se destinava. Então, o vício ele pode ser oculto ou ele pode ser aparente. Por exemplo, a gente compra um computador. E aí a gente chega em casa, vai abrir o computador, super feliz, porque comprou um computador novo, quer usar, correndo ali, ver como é que funciona tudo. E aí a tela tá quebrada. É um vício aparente. A gente consegue ver, logo que a gente abre ali a nossa caixa, que o produto tá com vício, que a gente não vai conseguir usar ele para o fim que a gente esperava, porque ele tá danificado. Então isso vai ser um vício aparente. Mas, por exemplo, se a gente compra aí uma panela elétrica, e aí a panela tá em bom estado, tá tudo certo, não tem risco, não tem rachadura, não tem nada que a gente consiga olhar ali e ver que a panela tá defeituosa. Mas a hora que a gente coloca ela na tomada, ela liga e ela não consegue esquentar. Ela fica morna, mas ela não esquenta de verdade para poder cozinhar o arroz ali que a gente resolveu fazer. E aí, ela tem um defeito oculto que a gente não consegue ver ali de pronto. A gente precisa estar utilizando esse produto para ver que ele não funciona como a gente esperava que ele funcionasse. Então, vai ser um vício do produto. Vejam que não causa um dano para o consumidor, ali uma situação complicada para o consumidor, igual o fato do serviço, o fato do produto. Mas sim, ele vai ter um defeito, né, que vai ser próprio do produto. E aí vai ser inutilizado aquele produto que o consumidor comprou e esperava que fosse, né, ajudar ali a vida dele, resolver as coisas que ele precisava, melhorar a qualidade de vida desse consumidor. Então, quando que um produto ele é impróprio ao uso e ao consumo por parte do consumidor? São aí os vícios de qualidade e estão previstos no artigo 18, parágrafo 6º. Então aqui, ó, inciso 1º, produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles que estejam em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Esse é fácil, né, gente, da gente conseguir imaginar ali uma situação que o produto seja falsificado, que o produto seja adulterado, né, representando aí um perigo para a vida do consumidor. Inciso 3º. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. Vejam aqui que o inciso terceiro, ele é bem abrangente, né? De modo a proteger realmente o nosso consumidor. E o caput ali do artigo 18, eu trago invertido para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá, gente? Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente. Olha aqui, ó, também é responsabilidade solidária pelo vício do produto. Então, ó, pelos vícios de qualidade ou de quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem, mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então,
Não é só um vício de qualidade que o produto pode ter, ele pode ter um vício de quantidade. Às vezes você compra ali alguma coisa que diz no rótulo tantas gramas, e você pesa em casa e você vê que é bem menor a quantidade ali que vem no produto. Às vezes vem muito ar dentro da embalagem do produto e eles estão já colocando esse valor ali no rótulo, como se fosse tudo aquilo o preço do produto. E na verdade não, o produto em si, ele pesa muito menos. Ou então você compra o produto e porque ele foi mal estocado, ele vem ali, caso de produto de limpeza, né? Ele vem com um tantão faltando. E aí, você leva para casa e fica por isso mesmo? Não, é seu direito como consumidor exigir que o produto lhe dê a quantidade exata que ele diz no rótulo, então, ali, daquele produto. E o parágrafo 1º do artigo 18. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, presta atenção aqui que eu vou fazer uma observação, ó, tem um asterisco. Pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. É um ou outro, gente, e cabe ao consumidor escolher como que ele vai fazer aí essa resolução do problema. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições. Então, se você comprou um produto, você quer muito aquele produto, você vai lá para trocar aquele produto viciado por um outro que esteja bom, que esteja funcionando. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, se você quer o seu dinheiro de volta e você teve um dano ali efetivo por conta daquele produto que você comprou e que estava viciado, você tem direito sim de pedir aí do fornecedor perdas e danos, tá? E o terceiro aqui, o abatimento proporcional do preço. O que é isso? Você comprou lá sua panela, né, elétrica, e aí você não quer mais a panela, porque você já ficou completamente desapontado que a panela não esquenta o suficiente e você quer trocar por outro produto da loja, mas você quer abater o valor da panela naquele outro produto que você vai comprar. Isso também pode acontecer, não tem problema nenhum. E o vício tem que ser sanado aqui, então, que eu fiz um traço ali para vocês, em 30 dias. É sempre 30 dias? Não. O consumidor, ele pode convencionar aí com o fornecedor o prazo que vai ser estipulado. Não pode ser menor do que 7 dias e não pode ser maior do que 80 dias, tá bom? Então, o prazo máximo ali de regra é 30, mas o consumidor, ele pode convencionar isso com o fornecedor. Importante, quando o fornecedor fornecer para o consumidor ali um produto essencial à vida do consumidor, não cabe a aplicação do prazo de 30 dias. Por exemplo, a pessoa não pode ficar 30 dias sem luz em casa, porque o fornecedor vai ver o que ele pode fazer, porque a luz é um produto essencial ali para o consumidor, né? Então, não pode ter esse prazo de 30 dias. A pessoa não vai conseguir viver, né, de forma digna se esse prazo for realmente levado em consideração. E se o mesmo vício que você foi reclamar para o fornecedor, ele voltar depois do conserto nesse produto, não se aplica mais esse prazo de 30 dias, cabendo ao consumidor, então, escolher aqui, alguma dessas 3 alternativas. Substituir o produto por outro, restituir a quantia paga monetariamente atualizada, com perdas e danos, se for o caso, e abatimento proporcional do preço para outro produto. Importante número 3 aqui, O fornecedor tem o dever de indenizar o prejuízo sofrido pelo consumidor pela privação do uso do bem durante o prazo do conserto. Então pensa aqui, num taxista. Ele comprou um carro, ele usa aquele carro como instrumento de trabalho. Se ele deixar o carro para consertar por um vício do próprio carro, se ele comprou aquele carro com um vício, ele vai estar deixando de trabalhar, ele vai estar deixando de ganhar. Então, o fornecedor vai ter que indenizar esse consumidor, porque quem causou o dano para esse consumidor foi o fornecedor do produto. Artigo 19. O
Os fornecedores respondem solidariamente pelo vício de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária. Olha aqui, ó, mensagem publicitária também pode ensejar ali a responsabilidade, né, do fornecedor. Podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha o abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca, modelo, sem os aludidos vícios, e a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Vejam aí que quando a gente trata de vício de qualidade, é muito parecido com o vício de quantidade. E a única coisa que vai ser incluída ali nas opções para o consumidor vai ser aqui, ó, o inciso segundo, que é a complementação do peso ou da medida que tiver errado ali no produto que você comprou. Ficou tranquilo aí? Ficou fácil de entender essa responsabilidade pelo vício do produto? Então vamos tratar agora de responsabilidade por vício do serviço. Então, são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para aquele fim que o consumidor esperava, né, razoavelmente podia esperar, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Isso vai estar prescrito, então, no artigo 20, parágrafo 2º do nosso CDC. Tudo que eu vou colocar aqui para vocês é do CDC, tá, gente? Se eu falar que é do Código Civil, que é de algum outro código, eu vou falar para vocês. Então, vamos ler aqui o artigo 20 para a gente entender o que é esse vício do serviço. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou que lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Percebam aqui, gente, como o código protege o consumidor. Ele que escolhe o que ele vai querer em troca daquele serviço ou daquele produto, como a gente falou agora há pouco, viciado. Então, o que o consumidor vai poder fazer em caso de serviço viciado? Ele vai poder escolher a reexecução dos serviços sem custo adicional, quando esse serviço ainda puder ser reexecutado, né? Então, por exemplo, se acontece ali um vício na banda, né, que ia prestar ali o serviço de tocar a música ali no seu casamento. Se ocorrer um problema lá no dia do seu casamento, tem como reexecutar esse serviço? Não tem, né, gente? Já passou o casamento, não tem mais o que fazer. Então, essa alternativa, por exemplo, né, no caso aí do casamento, não tinha como voltar atrás. Então, vamos ver o segundo aqui, ó. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E a terceira oportunidade ali para o consumidor é o abatimento proporcional do preço. Então, parágrafo 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então, se o fornecedor executou um serviço mal feito e o consumidor quer realmente que esse serviço seja reexecutado, o fornecedor pode colocar um terceiro para fazer aquele serviço novamente. Mas aí a responsabilidade pelo aquele terceiro é do fornecedor, porque ele que escolheu aquela pessoa para reexecutar ali o serviço. Atenção! Grifa, 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 grifa aí no seu caderno. Pega aquela caneta mais chamativa que você tiver. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Gente, não é porque é um serviço público que a gente não pode esperar deles a qualidade, né, desses serviços. Então, por mais que seja um serviço público prestado por concessionário, por permissionário, a gente quer sim que ele seja um serviço de qualidade, né, que tenha segurança, que ele seja adequado, que ele se adeque ali às nossas necessidades como consumidor. E no caso aí dos serviços essenciais,
eles têm que ser prestados de modo contínuo. E isso está previsto no artigo 22 aí do CDC. Atenção 2, ó gente, mais um. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Artigo 25. Gente, é muito comum a gente ver em estacionamento, por exemplo, uma placa lá. Nós não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo. Gente, como que o estacionamento que você está pagando por aquele serviço não se responsabiliza pelo que você deixar dentro do carro? Se você está deixando nesse estacionamento justamente para não deixar na rua, né, para não ter ali perigo de alguém quebrar o vidro do seu carro, levar o seu óculos de sol, por exemplo, que está ali dentro. Então, por mais que o estacionamento coloque uma placa absurda dessa, ele é sim responsável pelos objetos que você deixar dentro do carro, porque você não pode, né, por uma cláusula contratual, ali um aviso, retirar esse direito do consumidor. Nada pode retirar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ele é uma norma de ordem pública, de caráter cogente, tá bom? Então não se esqueçam, tudo aquilo que vier retirar o direito do consumidor vai ser um ato aí nulo, tá bom? E a responsabilidade aí quanto à publicidade e à oferta. Então, a gente ainda não chegou a contratar aquele serviço ou aquele produto, mas a gente já está, de uma forma ali, tendo essa relação com o fornecedor, porque ele está publicizando aquele produto ou aquele serviço dele. Ele está te ofertando aquilo. Então, ele também é responsável por aquilo que ele faz, né? Então, não pode ser uma publicidade enganosa, não pode ele divulgar uma oferta e na hora cobrar outro preço, né? Então vamos ver aqui, ó. Está previsto no artigo 35 essa responsabilidade quanto à publicidade e à oferta do fornecedor. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir alternativamente a sua livre escolha o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Sabe aqueles encartes de mercado que diz lá promoção de leite condensado por R$ 1,90? E aí você chega lá e o leite condensado está R$ 3. O que você vai fazer? Você vai até o caixa e vai exigir os seus direitos como consumidor, obrigando aquele fornecedor a cumprir com a mensagem que ele colocou ali naquele encarte publicitário. Então, segundo, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente àquele que ele publicizou, né? 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Então, além dessa responsabilidade pela publicidade aí dos produtos e serviços do fornecedor, a gente tem que saber que quando esse fornecedor é responsabilizado, ele pode ser responsabilizado de modo integral. O dano ele tem que ser reparado ou indenizado por completo. O consumidor não pode de forma nenhuma sair prejudicado dessa relação de consumo. Então, né, essa reparação integral dos danos, ela vai estar prevista no artigo 6º, no inciso 6º. E aí eu trago para vocês duas súmulas que podem aparecer aí na sua prova. A súmula 37 do STJ, que vai falar que o dano material e o dano moral, eles são cumulativos. Você pode pedir os dois no mesmo processo e cada um vai ser analisado de modo separado. E aí você vai ter duas formas ali de dívida com o fornecedor. Uma forma de reparação, que serve para dano material, e uma forma de indenização, que vai servir para o dano moral aí que você sofreu. E a gente tem mais um tipo de dano. Qual que era mesmo? O dano estético. E a súmula 387 do STJ vai falar o seguinte, que você pode sim acumular dano estético com dano moral, porque afinal de contas eles são danos independentes. O dano estético vai ser um dano que vai causar ali algum vexame para o consumidor na sua aparência física, tá? E o dano moral,
ele vai ser um dano de caráter psicológico, vai atingir ali a esfera íntima do consumidor. Então, ele pode sim ser cumulado com o dano estético, porque eles são coisas diferentes. A gente sabe que antigamente o dano estético era considerado ali uma espécie de dano moral, mas hoje em dia não. A gente sabe que eles são autônomos e eles podem ser cumulados aí no caso de uma ação judicial. Gente, responsabilidade civil era isso. Se você não assistiu o bloco anterior sobre fato do serviço e do produto, assiste. Faz essa parte aí de responsabilidade civil completa, né, nos seus estudos. Não deixa de complementar os seus estudos aí sempre que você tiver oportunidade, através de jurisprudência, doutrina e tudo que eu posso desejar para você é que você tenha aí bons estudos, faça uma prova com calma e esteja sempre se atualizando. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode aí me adicionar nas redes sociais, Prof. Mariana Moreira Neves, e boa prova, bons estudos, façam o melhor que vocês puderem aí. Até a próxima!